Gente, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tive, na verdade, em Porto Velho, né? Acho que em setembro agora, mês passado, e recebi aqui essa grata missão de conversar um pouquinho com vocês. Eu até tive a curiosidade de visitar algumas revendas, e eu queria trocar uma ideia com vocês, muito baseada na minha experiência, só para me apresentar muito rapidamente. O meu nome é Durval Braga, eu sou do Parque de Ideias. O Parque de Ideias é uma espécie de uma escola de criatividade e inovação. A gente trabalha treinamentos, workshops de uma forma lúdica, alguns deles, inclusive, utilizando peças de Lego. A gente atende grandes empresas do polo industrial, alguns varejistas, a própria Bemol, agora a Fogás. Além do trabalho no parque, eu também tenho uma coluna na rádio CBN. Eu não sei quantos de vocês aqui têm o costume de ouvir rádio. Eu imaginava que rádio fosse uma coisa que não se ouvisse, mas as pessoas continuam ouvindo bastante rádio. Eu tenho uma coluna que é toda segunda e toda sexta, às 8h50, e na quinta-feira eu faço a coluna em Porto Velho. No sábado eu tenho um programa chamado CBN Educação e Cultura. Quem tiver disponibilidade de ouvir é bem interessante, sobretudo para quem tem filhos, netos, enfim. E também tenho uma coluna, a própria coluna Carreiras, está no portal G1 também. Se vocês procurarem por lá, vocês vão encontrar. Pessoal, eu queria falar um pouco para vocês. Eu queria primeiro, antes da gente entrar na questão especificamente de atendimento, da importância do atendimento, que vocês sabem melhor do que eu, só queria contar rapidamente, contextualizar uma história para vocês. Eu acho que muitos de vocês aqui, a maioria, na verdade, não é da época agrícola, né, eu suponho, só o Márcio Braga mesmo, que é dessa época. Na era agrícola, se vocês olharem para esse gráfico aqui, vocês vão ver que aqui é a curva da tecnologia, ou seja, à medida que sobe aqui, é a tecnologia crescendo, né? Então, se você olhar para a era agrícola, você vê que a curva da tecnologia era baixinha, as coisas demoravam para acontecer, tudo era bem devagar, as transformações, elas demoravam para realmente acontecer. Em seguida veio a era industrial, você percebe que já houve um incremento na curva da tecnologia, começaram a aparecer algumas soluções de tecnologia e, portanto, as coisas ficaram um pouquinho mais aceleradas. E, por fim, a gente entrou na era digital, que é a era que nós estamos hoje, né? Eu não sei quantos de vocês têm filhos, por exemplo, pequenos ou netos. Quantos de vocês têm filhos e netos ou pequenos, assim? Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho uma de 7 e uma de 4. Quando elas eram pequenininhas, elas pegavam uma revista impressa, elas tocam na revista e querem dar zoom com o dedo na revista, porque elas acham que é touch. Na cabeça dela, tudo é touchscreen. Você pode ver. Eu me lembro que tinha uma TV em casa, aí a de 1 ano apertava lá e dizia, pai, está quebrado. Falei, não, filha, isso aí não é celular, não, porque na cabeça deles, tudo hoje é digital. Tudo é tecnologia. Eles não conseguem distinguir o que é o analógico do que é o digital, né? E aí, dentro desse cenário todo, a gente está vivendo, pessoal, muita gente diz que nós estamos vivendo uma era de mudanças. Eu acho que não é bem uma era de mudanças, eu acho que a gente está mudando de era. E quando a gente muda de era, as coisas começam a acontecer numa velocidade extremamente rápida. E a gente tem que ficar muito ligado, porque mesmo negócios que aparentemente são commodities, como a venda de água, a venda de gás, ela começa a ter interferência da questão da tecnologia. Então, não dá para a gente relaxar e achar que o nosso negócio, que é o gás, ou a água, ou qualquer outra coisa, não vai ser impactado. Vai ser impactado, as profissões estão sendo impactadas. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, chamada O Futuro do Emprego, de um economista chamado Carl Frey, da Universidade de Oxford. O que eles fizeram? Eles pegaram 702 profissões comuns, como médico, advogado, engenheiro, assistente social, professor, enfim, publicitário, e eles fizeram um ranking de quais as profissões eram mais suscetíveis a serem substituídas por uma máquina. E, número 1, aquela que é mais suscetível, que no caso foram todas as atividades relacionadas a atendimento automático. Tudo que é automático, que é repetitivo, a pessoa que opera no call center, etc. e tal, a tendência dentro dos call centers, por exemplo, e os call centers não vão deixar de existir, eles só vão mudar. Hoje, se você quer fazer uma ligação para uma operadora de celular, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Tirar o dia livre, né? Porque demora muito o atendimento. Você passa lá um dia inteiro, muitas vezes, no atendimento. Isso está errado. Os atendimentos têm que ser muito rápidos e o call center não vai deixar de existir. Agora, adivinha, pessoal, qual foi a profissão que dificilmente vai ser substituída por uma máquina? Alguém arrisca? Hã? Não arrisca?
Então, segundo essa pesquisa, a profissão que dificilmente vai ser substituída pela máquina, vocês vão rir, é recreador de resort. É aquele cara que fica lá dentro da piscina. Eu me lembro quando eu casei, fui em lua de mel para a Costa do Sauípe. Não sei se algum de vocês já teve o prazer de conhecer lá a Costa do Sauípe. É um local muito bacana, um resort e tal. 6 horas da manhã, a gente ouvia um grito lá da piscina. Ai, galera, bom dia, não sei o quê. Falei, pronto, essa pessoa está dentro da piscina, era aquele recreador de resort. O cara está possuído. 6 horas da manhã, domingo, meu amigo, não é possível. Né? Mas por que ele está tão protegido? Porque ele tem a questão da interação humana, do relacionamento. Mesmo em tempos de tecnologia, de muita tecnologia, o relacionamento humano passa a ser uma coisa absolutamente fundamental. Essa pesquisa, por exemplo, ela revelou, olha só que dado alarmante, que é muito importante para a gente dentro da leitura da questão do atendimento. 47% das profissões lá nos Estados Unidos, e eu diria até no mundo inteiro, elas serão substituídas por robô até 2035. 2035 é depois de amanhã, pessoal. Ou seja, quase 50% das profissões serão substituídas por alguma solução tecnológica. Será que isso vai impactar, por exemplo, na questão da venda do gás? Será que isso vai impactar engenheiros, advogados? Sim. A pesquisa mostra que todo mundo, em alguma medida, vai ser impactado pela questão da tecnologia. Hoje, por exemplo, não sei quantos de vocês têm filhos adolescentes, mas hoje as pesquisas mostram que um garoto de 17, 18 anos, que está no ensino médio, por exemplo, ele está se preparando hoje para uma profissão que talvez nem exista, ou ele vai trocar 4 ou 5 vezes de profissão, porque a tecnologia vai realmente fazer com que isso aconteça. E é dentro desse cenário aqui que eu quero conversar com vocês. Pelo seguinte, eu vou dar 3 exemplos de empresas que revolucionaram seus mercados. Tá? Contabilidade. Vocês devem pagar serviços contábeis, vocês têm empresas e pagam. Quanto é que custa a mensalidade de um contador hoje, gente? 1.200, salário mínimo, né? Então, eu diria de 1 a 2 salários mínimos, mais ou menos, não é isso? Pois é. Oi? Depende da opção, mas vamos lá, 1 a 2 salários mínimos, né? E eu me lembro que, 2 anos atrás, eu fiz uma palestra no Sindicato dos Contadores, e contador é um bicho difícil, né? Eu até acho que tem que fazer um Globo Repórter sobre ele, assim, do que eles se alimentam, onde eles vivem, que são pessoas especiais, né? E aí eu estava pensando, como é que eu vou explicar para o contador que ele também está ameaçado? Como é que eu explico para um cara que está há anos fazendo a mesma coisa, que de uma hora para outra as coisas podem mudar e ele pode perder terreno? É muito difícil você explicar isso para uma pessoa. Mas olha só o caso da Contabilizei. Eu trouxe 3 casos para vocês avaliarem. A Contabilizei é uma plataforma de serviços online de contabilidade. Faz o mesmo serviço de contabilidade do contador, da senhora, do senhor, a mesma coisa. Só que tem uma pequena diferença. Tudo é online. Eu ouvi você aqui falando sobre o web atendimento, achei, sensacional isso do web atendimento. Eu jamais imaginava que, por exemplo, a gente pudesse evoluir dentro de um negócio do gás para ter uma questão tão tecnológica assim. Mas voltando à contabilidade, vocês pagam 1 ou 2 salários. Você sabe quanto é que a Contabilizei cobra por uma empresa de pequeno porte, uma microempresa? Quanto é que vocês acham que eles cobram essa mesma mensalidade de 1 ou 2 salários que o contador cobra? Vocês têm ideia? Vocês vão cair agora. R$ 49,90. R$ 49,90. Pelo mesmo serviço, escrituração básica, sabe o básico? O básico. Sabe quanto é que eles cobram para abrir uma empresa? 0. Aqui em Manaus, acho que cobram R$ 1.500, R$ 2.000 para abrir uma empresa, fora as taxas. Agora, como é que eles conseguem fazer por R$ 49,90? Qual é o segredo aí? Volume. É a escala. E como tudo é online, é muito fácil, o pessoal só faz digitalizar e manda. Digitaliza, manda. Deve ter os computadores processando tudo, vai ter lá um contador que vai dar uma checada, assina e manda, acabou. R$ 49,90, pessoal. Você sabe quantas empresas esses caras atendem? 15 mil empresas. Quantas empresas atende um contador? 20, 30, se muito, é ou não é verdade? Vou para outro exemplo aqui, bem interessante. Olha só. Uber, todo mundo conhece o Uber. O Uber acabou com os taxistas, é ou não é? E ontem, eu não sei se vocês viram, eu assisti no Jornal Nacional, que no Rio Grande do Sul, se eu não lembro a cidade, eles estão exigindo que os taxistas façam um exame toxicológico.
Não é isso? Para quê? Para criar um diferencial perante o Uber, porque o Uber é qualquer um. Eu tenho um carro, eu me cadastro, crio uma conta no Uber e eu estou fazendo. É ou não é verdade? O Uber acabou. E o que é o Uber? O Uber não tem um carro sequer. Eles não têm um carro, pessoal. Eles têm uma ideia, uma plataforma online e só, e uma grande ideia. Agora, olha só, o Uber acabou com o taxista, não foi? Agora vem o carro autônomo. Aquele carro que anda sozinho, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, já existe. Ele dirige sozinho. Sabe quantos acidentes tiveram com esse carro? Nenhum, zero até agora. Teve um acidente dentro da garagem do Google, só. Agora, olha o que acontece. Nos Estados Unidos, 3,6 milhões de pessoas vivem de dirigir carro. Caminhão, ônibus, carros, táxis. 3,6 milhões de pessoas vivem de dirigir carro. O que vai acontecer com essas quase 4 milhões de pessoas, pessoal? O que eles vão fazer quando o carro autônomo, que já está começando a ser fabricado em série, quando o carro autônomo ficar mais barato? Porque vocês sabem que rapidinho as coisas ficam muito baratas. Né? Foi assim com a televisão, com uma série de situações. Então tem que prestar muita atenção para a questão da tecnologia. Não dá para desprezar. Não dá para achar que você sempre vendeu 3, 4, 5 mil botijas sem tecnologia, que isso vai perdurar. Isso pode demorar até um pouco, mas é uma questão de tempo. Ok? No final, gente, no final das contas, o que é que diferencia a gente, ou as nossas empresas, ou o nosso negócio dos robôs? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. O que vai diferenciar? Se a tecnologia está invadindo todos os negócios, o que é que vai diferenciar a gente do robô? Uma única coisa, e uma coisa que está na nossa mão. São as habilidades que são intrinsecamente humanas. Só que é impressionante que a gente ainda não percebeu que não é só a tecnologia. Tecnologia pela tecnologia não vale nada. A tecnologia tem que estar apoiada dentro de conteúdos humanos. Não dá para a gente viver só com tecnologia, da mesma forma como não dá para viver só de um atendimento legal. Percebe? Vamos em frente. Segundo aquela pesquisa que eu falei lá de Oxford, tem 3 coisas que são fundamentais hoje no mundo dos negócios para a gente conseguir se diferenciar e sobreviver às máquinas, porque aquilo que, se a gente não conseguir ter esses 3 itens, seguramente nós vamos ser substituídos por uma máquina. Tá? Eu não me admiro se tiver um dia uma revenda que tem um robô que receba o pedido e dispare para uma moto autônoma que vai entregar na casa, ou um drone, sei lá. É impossível isso? Não é impossível. E a gente tem que estar esperto para essa situação. As 3 coisas são originalidade, criatividade e inteligência social. Muito rapidamente, por conta do nosso tempo, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Wallace, me ajuda no tempo? Quanto tempo? Temos 10 minutos? Jóia. Originalidade, criatividade e inteligência social. Originalidade, pensar em coisas que as pessoas não pensaram. O que é criatividade? Resolver problema. As pessoas que, quando precisam de um gás, precisam de uma água, elas têm um problema. Você tem que ser criativo de como você vai entregar isso para elas. E, por último, a inteligência social, que tem a ver com a questão do relacionamento humano. Eu vou falar melhor sobre isso. Tem um item que não dá para deixar de falar quando a gente fala em gás. Segurança, concorda? Não adianta ser original, não adianta ser criativo, não adianta atender bem, se você não tem segurança. Isso é um fato, é um ponto fundamental. Aí, pessoal, hoje nós vivemos na era da recomendação e da experiência. Tudo é baseado nisso. Se você atende mal, vão te recomendar mal. Se você atende bem, vão te recomendar bem. Nós estamos vivendo na era da recomendação e da experiência. Eu trabalhei quando jovem nos parques da Disney. E lá na Disney, não é o prédio bonito, não é só o Mickey, é o conjunto da obra, é a experiência que eles proporcionam. E é isso que, mesmo quando você vende um produto, que é um produto, simples, vamos dizer assim, mas de extrema utilidade, como é que você pode ser original, como você pode criar valor para o teu cliente, como é que você pode fazer para que ele se sinta próximo de você? A questão é como é que você cria vínculo com essas pessoas. E aí, dentro dessa área da experiência, o que a gente tem que fazer, o grande desafio é como é que eu transformo os clientes, que são aquelas pessoas que compram de vez em quando comigo, em fãs. Aquelas pessoas que, além de comprarem comigo, indicam para o outro e criam a questão de estar comprando sempre. Como é que eu faço para fazer essas pessoas comprarem sempre comigo e, além de comprar, me recomendarem? Eu conversei com algumas pessoas e parece, eu não sei se
sei se é isso mesmo, tem gente que mora num canto super distante, passa por 2 revendas para comprar o gás numa outra revenda. Isso acontece? Não é verdade? Por que acontece, gente? Porque você criou um vínculo com aquela pessoa. Não é porque é mais caro ou é mais barato. O cara se desloca, passa por 2 ou 3 revendas para comprar numa terceira revenda. Gente, você transformou esse cara num fã. Ainda mais no trânsito de Manaus, concorda comigo? Que hoje tudo é mais prático, né? Fãs encantados, pessoal. Fãs encantados viram um exército de vendedores. Eles vendem por você. Eles facilitam o teu trabalho. E aí eu tenho 7 segredos aqui, 7 dicas, na verdade, de como você pode transformar clientes em fãs, e algumas delas eu, inclusive, trouxe da minha própria experiência lá nos parques da Disney. Número 1, entender os clientes. Gente, tem que ouvir os clientes que estão dizendo. Lá na Disney, por exemplo, a cada atração, eles estão te perguntando alguma coisa. Como é que foi a tua experiência? No supermercado está acontecendo isso. Você termina de fazer as compras, o que é que a caixa pergunta? Tinha tudo que você precisava? Faltou alguma coisa? O que é que ela está fazendo? Pesquisa. Ela quer ouvir. O próprio Walt Disney dizia o seguinte: primeiro, a gente não sabe o que os clientes querem. A gente tem que ouvir o que eles querem. Como eles querem. Como é que você quer entregar o teu gás? Você prefere vir buscar aqui? Faz diferença para você? Como é que você quer pagar? Você gosta de pagar no cartão? Tem gente que não está vendendo muito simplesmente porque naquela região existe uma tendência das pessoas quererem comprar no cartão de crédito. É ou não é verdade? Ou então tem uma tendência a vender só no dinheiro. Enfim. Número 2, saber servir os clientes. Gente, eu até coloquei um exemplo aqui do Circo du Soleil. Circo du Soleil é uma atração que tem internacional, mas foi interessante um dia que um amigo pediu, tem vários locais do mundo, mas especificamente na Disney, eu fui num, e aí um amigo me disse: Durval, eu comprei os ingressos, mas eu não vou poder ir. Eu não vou poder ir. E eu tinha acabado de vir dessa atração, um mês anterior. Ele falou: você liga para mim, porque eu não falo inglês, e eu queria pedir para eles me darem um crédito, para eu ir no ano que vem. Eu falei: legal, eu vou ligar. Liguei, me passei por ele, e disse: olha, eu sou o Arlindo, eu estou com 4 ingressos aqui, eu não vou poder ir. Ele disse: mas, seu Arlindo, esses ingressos aqui já foram usados. Eu falei: não é possível, eu estou falando para você. Ele: não, já foram usados. Mas não tem problema, senhor Arlindo, nós vamos mandar 4 ingressos para o senhor. Sabe qual era o detalhe? É que o número dos ingressos que eu tinha passado para o cara não era do Arlindo, tinha sido os meus. Olha só, eu pisei na bola. Foi uma coincidência, porque minha família são 4 pessoas, família do Arlindo são 4, eu só fiz trocar os números. E o cara mesmo assim disse: não vou brigar, está aqui 4 ingressos para o senhor. Claro que eu não estou dizendo para vocês, deem as botijas de graça. É só um exemplo. É claro que não é isso. Mas se de repente a pessoa... Eu conversei com um revendedor que me disse o seguinte: olha, teve um dia que tinha uma senhora desesperada, e ela precisava do gás porque vinha uma família almoçar na casa dela, e não tinha um entregador. Eu peguei a botija e levei no braço lá para ela. Entende? Isso é saber servir, gente. E faz diferença. Porque uma pessoa dessa, ela não é só cliente, ela vai virar fã. Número 3... criar momentos mágicos. Tinha um restaurante aqui em Manaus chamado Crepé Bistrô. Alguém chegou aí? Você foi? Eles fecharam, não é porque não deu certo, foi uma decisão deles, eles queriam outro estilo de vida e tal. Mas eles fizeram para a gente, para mim e para minha esposa, um aniversário de casamento. Mas eu virei tão fã dos caras, que quando abriu uma creperia, a gente recebeu convite para ir lá. Vem aqui de graça, a gente quer lhe dar um jantar para experimentar. Gente, eu não fui. Porque eu fiquei pensando: cara, eu vou lá, mas eu vou estar traindo a pessoa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas me disseram: o crepe de lá é mais gostoso, inclusive. Eu não vou, porque eu vou me sentir traindo aquela pessoa. É mais ou menos aquela pessoa... Eu não vou deixar de comprar na revenda do fulano de tal, porque, no momento que eu mais precisei, ele estava comigo. E as pessoas criam vínculos afetivos, vínculos emocionais, por causa de uma botija de gás. Acredite nisso. Acredite nisso. Número 4, venda experiências o tempo todo. Olha só. Quantos de vocês são clientes da Bemol aqui? A maioria, né? Vocês lembram aquele CDzinho que vinha antigamente? Rapaz, a minha avó tem a coleção de todos os CDzinhos, cara. E ela, e o mais interessante é que na época que começou o CD, ela foi reativa, ela continuava no LP. Mas eu acho que foi uma estratégia da Bemol. Porque quando eles começaram a mandar o CD, a minha avó disse: eu quero ouvir. Eu falei: vovó, só se você comprar um CD player. E onde você vai comprar o CD player? Na Bemol.
E as músicas, parece que eles selecionavam, essa aqui tem mais de 60, vou mandar essa lista de músicas aqui. Parece que eles sabiam, eles são muito espertinhos. Isso cria vínculo com a pessoa, e a pessoa diz, não, a minha avó disse, eu não vou comprar geladeira naquela outra loja, porque a Bemol me manda o CD. Quanto vale um CD, gente? Mas não é o CD, é a memória afetiva, é o vínculo que você estabelece. E botija, não tem nada que crie mais vínculo. Fome a gente não esquece. Quando acaba o gás, que você quer cozinhar e não tem, você não vai esquecer da fome. É igual o suco de cupuaçu. Você fica dias se lembrando do sabor do gosto. Não é? Cria uma memória, né? Gente, olha só. Número 5, atenção aos detalhes. Uma coisa que é muito importante hoje, as pessoas valorizam no atendimento, é quando vocês têm vários momentos da verdade com o cliente. Um deles é quando você liga, ou quando você manda uma mensagem pelo aplicativo, sei lá, entende? Só que tem um ponto de contato de vocês que não depende de vocês. Quer dizer, depende, mas não é feito por vocês. É a hora que o entregador, entra na casa da pessoa. E você não quer qualquer pessoa dentro da tua casa. A minha avó, a mesma avó, agora a gente mora em condomínio, né, o gás é encanado e tal, mas ela não aceitava quando o cara entrava fedido lá em casa. Ela dizia, menino, vai te lavar. Entende? Porque ela quer o cara aciado, bonitinho, a roupinha arrumada. Ela não quer o cara de qualquer jeito. E minha avó é daquelas que dá um pedaço de bolo com suco para o entregador do gás. Entende? Mas só que ela não vai querer que sente na cadeira dela todo sujo, com a blusa rasgada, ou com blusa que não é da Fogás. Hoje a questão da segurança, pessoal. Eu já fui sequestrado, sofri um sequestro relâmpago, eu e minha esposa, em 2004. As pessoas entram nas nossas casas hoje de qualquer jeito. Então, vocês estão colocando uma pessoa dentro da casa do outro. Então, é muito importante, atenção no detalhe, a roupinha, a calça, o sapato, a questão da segurança, sem contar que eles estão representando vocês ali na frente. Número 6, criar um atendimento mágico, não é um atendimento trágico, porque aqui em Manaus a gente tem muito mais atendimento trágico, é ou não é? E aí eu vou me permitir contar uma história para vocês que eu contei lá em Porto Velho. Tinha uma pizzaria aqui em Manaus que só tinha delivery, e eu sou louco por pizza. E aí um dia a pizzaria abriu um salão, um restaurante, e eu falei, vou lá. Cheguei lá, pedi da moça a pizza que eu mais gostava de receber no delivery, que era uma pizza apimentada, enfim, não lembro o nome da pizza. E aí eu pedi da moça, a moça disse, essa pizza não tem aqui, senhor. Eu falei, gente, não é possível. Eu peço, todo final de semana eu peço a pizza pelo delivery de vocês. Ela disse, mas aqui no salão não tem não, senhor. Eu falei, gente, não acredito. Eu ainda fiquei uns 5 minutos ali me degladiando com a moça, até que eu tive a infelicidade de pensar alto e disse o seguinte, gente, será que eu estou ficando doido? Ela disse para mim, eu acho, senhor. Pô, a única coisa que ela tem para entregar é simpatia, e ela faz isso comigo. Perdi a fome. Perdi a fome. Então, criar atendimento mágico é aquela oportunidade que você tem de encantar, de superar a expectativa dele. Quando ele vai receber, ele não quer receber só o gás, ele quer receber um bom atendimento, ele quer criar vínculo com vocês, para que eles possam ter a recorrência da compra. E uma coisa que eu me pergunto, eu vi falando sobre web atendimento, sobre o Bina, eu achei, cara, isso é sensacional, porque já imaginou eu ligar lá para uma revenda e a pessoa me atende e fala, oi, seu Durval, bom dia, tudo bem? Só o cara falar meu nome já conquistou, é ou não é? Só falar o nome, cara, não precisa fazer mais nada. Oi, seu Durval, bom dia, tudo bem? Pô, ele me conhece. Como assim ele me conhece? Né? Teve um tempo que na CBN era AM, né? E aí eu entrei numa lavanderia, a moça disse, o senhor não é Durval da CBN? Eu falei, cara, tem gente que ouve. Né? Era só AM, nem minha mãe eu pensei que ouvia. Agora está mais fácil que a FM, né? Gente, por último, superar a expectativa. Eu vou contar rapidinho também uma história. Fomos aos Estados Unidos uma vez e compramos As mulheres sempre querem comprar coisas que não cabem na mala. Vocês já perceberam isso? É impressionante, cara. Aí, é ou não é? Qual dos maridos aqui nunca teve essa experiência? Levante a mão, por favor. Só uma pessoa, um agraciado. Você não é viúvo, não, né? Oi? Solteiro, por isso, exatamente. Boa. Olha só, pessoal. Aí eu comprei um abajur que naturalmente não cabia na mala. Aí eu fui botar na mala e o que aconteceu com o abajur? Quebrei o abajur.
Aí eu não imaginava que ia ter outra saga para mim e trocar o abajur. Aí eu tinha comprado nessa loja aqui que chama Target. Só que eu já estava em outra cidade, diferente da que eu tinha comprado. Aí minha mulher me encheu o saco, eu fui lá com o abajur. Aí eu falei, aí o cara vai me pedir nota, eu não sei onde está a nota, pô, complicado esse negócio, não vão trocar, mas vamos lá. Fui cheio de má vontade. Cheguei lá, perguntei, eu queria trocar o abajur. A moça virou para mim e disse, o senhor vai ali na prateleira dos abajures e pega o abajur. Eu falei, só isso? Ela disse, só isso, vai lá e pegue. Aí eu peguei o abajur e voltei, você não quer a nota? Não, não quero a nota. É esse o abajur que o senhor quer? Tá bom, esse tá ótimo. Me entregue o outro aqui antigo, tá, tchau, tchau. Ela não me perguntou nem se eu tinha comprado lá. E para minha desgraça, eu não tinha comprado lá, tinha comprado noutra empresa, gente, no Walmart. Eu tinha comprado noutra empresa, olha só a falha que eu cometi, e os caras disseram, não, tudo bem. Gente, quando eu vou aos Estados Unidos, onde eu vou, no Walmart ou no Target? Vou no Target, percebe? Gente, para a gente finalizar, os 7 segredos para transformar, só para a gente revisar rapidinho, entenda seus clientes, ouça, saiba servir os seus clientes, crie momentos mágicos, não trágicos, venda experiências o tempo inteiro, atenção aos detalhes, crie um atendimento mágico e, por último, supere expectativas. Para a gente concluir, eu queria dizer para vocês que tem pessoas que estão com revenda há mais de 10 anos aqui, 15 anos, tem muita gente com revenda antiga. Gente, é o seguinte, quando a gente começa, o nosso negócio começa a ficar maduro, a tendência é que a gente tenha a sensação de que a gente já sabe de tudo. 26 anos? Olha aí, entendeu? Fundou a Afogás praticamente, né? A gente tem a sensação de que a gente já sabe tudo. Aí eu vejo nos fóruns essas novidades, web atendimento, BINA, eu falei, cara, a gente não pode deixar de acompanhar isso, senão a gente vai ficar para trás. Porque a capacidade, hoje a competência mais valorizada nos negócios, no mercado de trabalho, em inglês ela se chama learnability, mas em português é a capacidade da gente continuar aprendendo. Vocês não podem parar, e eu sei que a Afogás tem, inclusive, uns portais de aprendizagem, de educação, não tem? Gente, estudem. É só através de vocês estudarem, conhecerem novas plataformas, entenderem um pouquinho mais de atendimento. Vão lá na Saraiva, quando vocês terminarem aqui, eu não estou ganhando nada para falar da Saraiva, tá, gente? Tem uns livros lá de atendimento da Disney, comprem, estudem, gente, porque é isso que vai diferenciar vocês da grande concorrência, é o quanto vocês conhecem do produto de vocês. Esses aqui são alguns, são meus contatos, quem quiser trocar uma ideia depois, conhecer um pouquinho mais, ou entrar lá na CBN, ver meus conteúdos no G1, fica à vontade, aqui estão os meus conteúdos. E, para finalizar, eu queria deixar para vocês uma frase que eu acho fundamental, que eu acho que ela resume tudo que eu falei para vocês. A gente não pode viver sem tecnologia, a gente não pode viver sem a questão do relacionamento humano. Atendimento é humano. Então, a grande sacada é como é que eu junto essas duas coisas. Não adianta ficar preocupado de que, eu não consigo acompanhar a questão da tecnologia. Não se preocupe com isso. Não se preocupe que a tecnologia vai passar a perna em você. Sabe por quê? Porque, segundo a Marta Gabriel, robôs humanoides ameaçam apenas humanos robotizados. Aqueles que fazem a mesma coisa há anos, que só fazem repetir tarefas. Se vocês estão vendendo do mesmo jeito há 26 anos, há 25 anos, mudem. Porque se vocês não mudarem, os robôs humanoides vão mudar, vão pegar vocês. É tipo isso. Se a gente não se mexer, a gente vai ser substituído pelos robôs humanoides. Para terminar, eu queria dizer para vocês que eu acho que a grande sacada de vocês, e é o lema, inclusive, lá do Parque de Ideias, é que vocês, cada dia que passa, em cada atendimento, procurem fazer com que a experiência do cliente seja criativa, seja divertida e seja, sobretudo, muito humana. Muito obrigado, pessoal.